Amém? Vamos ler para começar. Eu quero ler os versos 4, 5, 6 e 7 e depois os versos 12, 13, 14 e 15. 1 Samuel 17, versos 4, 5, 6 e 7. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e seu escudeiro ia à frente dele. Verso 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido à guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Até aqui, gente. Vamos orar? Senhor, eu quero te dar graças por este enorme privilégio que tenho de estar com os meus irmãos aqui na Oceânica. É sempre bom, ó Deus, estar ao lado de homens de Deus como o pastor Henrique, e é sempre bom ser encorajado por ver a tua boa mão fazendo prosperar uma igreja, irmã. Obrigado, ó Deus, por estar aqui. Eu te peço agora que o Senhor nos auxilie, que o Senhor desperte as nossas mentes para as gloriosas verdades deste texto. Que o nosso coração seja aquecido com a boa notícia deste texto. E que ao término desta exposição, nossas bocas estejam abertas para o louvor e glória do teu nome. Estamos na tua dependência, ó Espírito. Oramos assim, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Bem, queridos, o que acabamos de ler é uma apresentação. O autor sagrado está nos apresentando os 2 protagonistas humanos deste texto. De um lado você tem Golias, e me parece que com a construção do autor sagrado ele quer nos assustar. O problema é grande e feio mesmo. O tamanho dele. Suas armas causavam um impacto imediato nos olhos dos israelitas. O verso 11 do texto nos diz que quando ele surgia, os israelitas fugiam e se escondiam. Do outro lado você tem Davi, o caçula de Jessé. Não tem sequer idade para ir ao campo de batalha, por isso ele ia e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Mas pasmem vocês, é ele. Sim, ele é o único que vai se apresentar para enfrentar o gigante Golias, ou para desafiar o campeão dos filisteus. E este é o verbo, desafiar. Desafiar é o verbo que domina esta narrativa. Ele aparece primeiro na boca do gigante, depois na boca dos soldados israelitas. E por fim, Davi faz uso dele 3 vezes para explicar esta batalha. De acordo com ele, esta batalha se justifica porque Golias desafiou o Deus vivo de Israel. É por isso então que ele vai ao campo de batalha. É por isso que ele desce para lutar contra Golias. A questão aqui é a honra do nome do nosso Deus. Outra vez, os tempos mudam e circunstâncias também, mas nós ainda temos de enfrentar os desafios deste mundo pela honra do nome do nosso Deus. A pergunta é: como vamos fazer? Bem, jovem, ao olhar para esse texto eu quero sugerir 3 respostas. A primeira delas: enfrente os desafios deste mundo pelos olhos da fé. Vamos ler os versos 20, 21, 22, 23 e 24. Volte os seus olhos para o texto comigo, por favor. O texto inspirado nos diz: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado.
Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Esse é o quadro. É a cena que tem dominado os últimos 40 dias. Toda vez que Golias aparece, os israelitas fogem de medo dele. E talvez você esteja se perguntando, mas Renan, onde estava o rei de Israel? O mais alto e o mais forte dos homens de Israel. Onde está Saul? Se você se lembra, no capítulo 16, o autor sagrado nos disse que o Espírito de Deus se apartou dele. Sem o Espírito de Deus, ele não tem mais coragem, queridos. Ele não tem a coragem de se arriscar pelo povo de Deus, pela obra de Deus. O máximo que pode fazer é uma proposta, muito atraente, por sinal. Verso de número 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. É uma baita de uma proposta, gente. No entanto, ninguém se apresenta para lutar contra Golias. Os soldados pensavam: bem, um homem morto não se casa, não paga impostos, não fica rico, por que se aventurar nesta loucura? Eles estão dominados pela aparência, não são guiados pela fé, e é justamente quando Davi fala. Aqui nós temos as primeiras palavras de Davi registradas na Bíblia. Elas estão carregadas de teologia experiencial e poderosa. Verso de número 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? As coisas mudam aqui. Os homens estão dominados pela aparência. E por isso a pergunta que fazem é: quem é o louco de Israel que vai enfrentar este gigante? Davi, guiado pela fé, faz outra pergunta. A pergunta é: quem é este louco incircunciso para desafiar o Deus vivo de Israel? Foi uma mini pregação, queridos, e ela deve ter alegrado o coração de alguns, mas não de todos. Pois o verso 28 nos diz que quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Um comentarista diz que Eliabe sempre foi um reflexo. No capítulo 16, ele era o reflexo do próprio Saul. Samuel quase o escolheu por aparência. Aqui ele é um reflexo de Golias. Pois ele, como Golias vai fazer depois, despreza a vida e o ministério de Davi. E o que é que Davi faz? Versos 29 e 30. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Vejam só. Se Eliabe é um reflexo, por que perder tanto tempo com ele?
Davi deixa de se preocupar com o reflexo para olhar para o verdadeiro inimigo de Israel. Ele dá de ombros e segue. Ele ouve o desprezo de seu irmão, mas não para. Não é o que deveríamos fazer às vezes? Por vezes nós discutimos muito aqui, brigamos muito na família, perdemos muito tempo com coisas internas e não nos damos conta que o inimigo está se aproximando. Marido e mulher que vivem disputando o primeiro lugar na família, deixando os filhos de lado. Crentes que na igreja estão sempre disputando pelo mais alto posto, pelo melhor lugar, e não percebem que enquanto brigam aqui, nós perdemos a batalha lá fora. Não pare no reflexo do inimigo. Concentre-se na verdadeira batalha. Esteja pronto. Pode ser hoje. Como assim, Renan? Bem, Davi não fazia ideia quando se levantou aquela madrugada que estava para viver um dos dias mais importantes de sua vida. Eu e você também não sabemos quais desafios vamos enfrentar semana que vem. Quais oportunidades Deus nos dará de glorificar o seu nome no mundo. Cabe-nos procurar estar prontos. Como sair para a faculdade, como sair para a escola, para o trabalho, a cada manhã em oração. E com santa expectativa no coração, Senhor, eu não sei, mas talvez este seja o dia mais importante da minha vida. Por favor, não me deixe só. Prepare-me para tudo que o Senhor tem preparado para mim. E depois, Renan, o que é que eu faço? Você sai, querido. Você vai à faculdade, vai ao trabalho, vai à luta para viver na prática a teologia na qual você diz acreditar aos domingos. Bem, Saul não se tornou de repente ateu, gente. Os soldados de Israel ainda tinham profissão de fé. Mas sabe o que é que aconteceu na prática? Embora fossem crentes em Deus, na prática aqui, eles viveram como ateus. Se esqueceram do Deus vivo. Acharam que a batalha era entre Israel e Filístia meramente. Estavam levando a vida na força do braço como se Deus não existisse ou como se Deus não pudesse intervir. A teologia que estudamos, que ouvimos, que pregamos, precisa causar impacto significativo na maneira que levamos a vida. Eu preciso de uma boa teologia que alcance a minha mente, mas que não pare lá. Ela precisa descer e transformar o coração. Essa é a diferença entre Davi e todos os outros soldados. Alguém que tem este tipo de conhecimento experiencial de Deus ainda chora quando surge um diagnóstico terrível. Mas este crente não se entrega ao desespero totalmente. Por que não, Renan? Porque sua esperança não está nesta vida, na saúde ou na longevidade, gente. A esperança deste crente é Cristo. É a glória eterna do Pai. Um cristão que tem este tipo de conhecimento ou de teologia experiencial ainda tem medo dos desafios, da nova faculdade, do novo relacionamento, da nova porta de emprego, da nova cidade. É claro que temos frio na barriga, é normal, mas nós não paramos. Não paralisamos.
nós seguimos adiante crendo que o Deus vivo, todo-poderoso está conosco. Essa é a diferença. Então, enfrente os desafios deste mundo pelos olhos da fé. Em segundo lugar, enfrente os desafios deste mundo amparado pela história. Verso 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. O rei tinha que ter ficado feliz com a notícia. Ao menos uma pessoa vai. Bem, ele não fica feliz. Ele faz com Davi aqui o que Eliabe fez antes, o que Golias vai fazer depois. Ele despreza o filho de Jessé. Ele também está tomado pelas aparências deste mundo. Verso 33. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. É verdade, do ponto de vista dos homens, essa é a história. Mas essa não é a única cosmovisão que existe, gente. Não sei se vocês se lembram, mas Davi foi escolhido por Deus pelo coração no capítulo 16. Este que foi escolhido pelo coração, olha para o mundo também a partir do que está lá. A cosmovisão de Davi é sustentada pela fé em Deus, e ela está amplamente amparada pela história. Que história? Versos 34, 35, 36 e 37. Davi disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. É a segunda pregação de Davi. Primeiro, ele pregou aos soldados de Israel sobre o Deus vivo. Agora, para o rei, ele faz um sermão particular acerca do Deus que livra. E seu argumento basicamente tem dois elementos: memória e lógica. A memória lhe diz: Deus o salvou antes do leão e do urso. A lógica completa: ele não mudou. Ele continua poderoso para salvá-lo do gigante incircunciso. Essa é a lógica dele, irmãos. E com este mini sermão, ele parece ter convencido Saul, pois ao final do verso 37, Saul solta: vá e que o Senhor esteja com você. Não é fé verdadeira. Se fosse, disse um comentarista, o próprio Saul teria descido ao campo de batalha. Se acreditasse mesmo no Deus que livra, o rei de Israel não teria entregado uma missão terrível nas mãos de um jovem. Não é fé. Mas ele ainda quer estar lá. É a estratégia política dele, verso 38, Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Bem, eu não vou, você vai, mas vai com minha armadura. As pessoas vão saber que eu fiz alguma coisa. Não é apenas a estratégia dele, é a base de sua confiança. Davi, você não pode ir à batalha apenas armado com fé, é loucura. Você tem que ter
a armadura dos homens. Alguém já disse que este é o verdadeiro teste do texto bíblico. Davi disse sim à batalha contra Golias, o que parece terrível. Mas agora o teste é, ele vai conseguir dizer não ao próprio rei de Israel? Se aceitar a armadura, ele vai ser visto no campo de batalha como uma miniatura de Saul. Será um reflexo do rei que já não confia mais em Deus. Para alívio de quem está acompanhando, ao final do verso 39, Davi diz: eu não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, diz o autor sagrado, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Renan, eu posso dar nomes especiais a estas 5 pedras? Fique à vontade. Só não leve esta ideia muito a fundo. A coisa especial aqui não são as pedras que Davi escolheu. É o contraste que o autor sagrado está pintando. Quem é Saul? É o homem que confia na armadura dos homens. Quem é Davi? É o jovem que vai ao campo de batalha sem armadura, porque confia no Deus vivo de Israel. De que mais você precisa? Mas o fato é, ainda estamos cercados por Sauls contemporâneos. Quem são eles? Os jovens cristãos que nos dizem, para ser bem-sucedido na escola, para ser bem-sucedido no trabalho, você precisa fazer o que eles fazem. Não basta ter fé. Não é suficiente ser obediente a Deus, você precisa fazer o que eles fazem, estar onde eles estão, seguir o que eles ensinam. Quem são os Sauls contemporâneos? São os gurus de crescimento de igreja, né, pastor Henrique? Quer ver a igreja crescer? Imite o mundo. Golias tem advogado. Golias tem programas de entretenimento para tudo quanto é gosto, invente o seu. Qual seria a fala de Davi para a gente? A mesma. O Espírito nos fala hoje, pela boca de Davi neste texto. Nós não precisamos de armas humanas, nós temos o Deus vivo de Israel. Você não precisa imitar os colegas não cristãos. Você não precisa frequentar os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, ser influenciado pelos mesmos pensadores. Não! Você tem a Deus e isto basta. Nós não precisamos, para fazer esta igreja crescer, transformá-la em um pedacinho do mundo. Porque ela seria atraente do ponto de vista bíblico se ela fosse exatamente igual a Hollywood. É a mesma coisa, já tem lá fora. Sabe o que é que torna a igreja atraente de verdade? O poder sobrenatural de Deus, gente. Paulo nos explica isso em Efésios 3. Quando as barreiras caem entre nós e judeus e gentios se amam de verdade. Flamenguistas e vascaínos, flamenguistas e tricolores nessa noite, conseguem se abraçar e deixar suas paixões terrenas de lado. É quando um pedreiro se torna professor de um médico. As pessoas se espantam com o poder de Deus em ação e não com a tentativa do poder do homem. Mas não é fácil, eu sei. Vez por outra você é tentado a abraçar as armaduras deste mundo para chegar onde quer.
Lembre-se de sua história, jovem. Lembre-se de sua história com Deus. A fé de Davi não é um salto no escuro. A fé de Davi é um salto na história, e eu não estou falando da história de Israel. Davi estava se apropriando de sua própria história com Deus. Você também tem história com Deus se nasceu de novo. E eu não estou falando de nostalgia, tá? Lembre-se da infância, da escola, daquele tempo. Não! Lembre-se de Deus na história. Davi não disse, eu venci o urso, vou vencer Golias. Não, Deus me livrou do urso, me livrou do leão, Ele me livrará também de Golias. É Deus. Deus já lhe ajudou? Alguma vez Ele o abandonou? Quem foi que lhe deu tantas vitórias até aqui? Quem foi que lhe trouxe até aqui? Você acha que ele mudou? Evaporou? Ficou fraco? Sumiu? O nosso Deus é o mesmo. Essa é a lógica da pregação de Davi. É a lógica também da pregação de Paulo aos Romanos. Só há uma diferença de ordem. Davi parte do menor para o maior, de um animal para um gigante. Paulo, em Romanos 8, parte do maior para o menor, de Cristo para as nossas necessidades. Romanos 8 e 32. Deus não poupou seu próprio Filho. Antes Ele o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Lembre-se do que Ele já fez por você. Ele não mudou. Posso ouvir um amém? Para terminar, gente, estou correndo bastante, Felipe. Bem, ali está dizendo que eu tenho o quê? 53 minutos ainda? É. Para terminar, enfrente os desafios deste mundo para a glória de Deus. Depois de 40 versos, finalmente chegamos ao combate propriamente da passagem. Mas o curioso é, o autor sagrado não deu muito espaço para a batalha. Ela ocupa 2 míseros versículos aqui. Em um texto de 58 versículos, a batalha está dentro de 2. Porque ela não é o mais importante. O mais importante, outra vez, é o discurso de fé que Davi faz. A pregação dele, antes dele. Bem, Golias tem sua oportunidade. Versos 41, 2, 3 e 4. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Todo mundo despreza esse camarada. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. É uma pregação arrogante, do tipo, eu sou forte, você é fraco. Eu sou o campeão, você é o perdedor. Os meus deuses são muito mais poderosos do que o Deus de Israel. Por vezes nós vivemos a mesma coisa no ambiente de trabalho e especialmente nas faculdades da vida. Professores, colegas pregam, e por vezes nós ficamos acuados, como se não tivéssemos mensagem para pregar. Só eles têm? Só eles podem falar? Será que não temos nada para dizer? Davi ouviu. Golias teve a oportunidade de ocupar o púlpito e de fazer o seu sermão, porém a vez chegou para Davi. E o que foi que ele disse? Versos 45, 6 e 7. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou.
Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 3 pontos tem esse sermão. Por que é mesmo que Davi desce ao campo de batalha? Golias, você desafiou o Deus vivo de Israel. Ele desce ao campo de batalha outra vez pela honra de Deus. Ninguém vai tripudiar, pisotear o nome do meu Deus. Com que objetivo ele desce ao campo? O que é que ele quer com isso? Qual é a vantagem para Davi? Davi quer entrar para a história, marcar seu nome, ser conhecido na terra como o rei mais vitorioso de todos os tempos. Bem, se alguém o chamou e o viu assim, o problema deste alguém não é o desejo dele. Ele desce ao campo de batalha pensando em uma coisa: você vai cair e toda a terra vai saber que há Deus vivo em Israel. A questão não é a glória dele, é a de Deus. Ele não está buscando a projeção de seu nome ou fama. Davi está nesta batalha pensando no nome e na fama de Deus. Com que arma ele vai outra vez? Sem arma de homens. Ele vai em nome do Senhor, pois segundo ele, o Senhor não precisa de espada ou de lanças para nos dar vitória na batalha. Enfim, chegamos ao verso 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. E o que foi que aconteceu, gente? Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. E os israelitas, verso 52, os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. E o curioso é, Davi não foi com eles. O verso 54 nos diz: Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Parece um verso qualquer, né? Do tipo para registrar uma informação. Ele venceu e foi para casa. Este verso é crucial aqui. Davi não foi para casa, ele foi para a tenda no acampamento de guerra. E ele parou em frente a Jerusalém. Não é a Jerusalém que conhecemos, ela ainda não pertencia a Israel. Os jebuseus ocupavam a cidade de Jerusalém. Então, por que é que Davi não foi direto para a tenda, parou em frente a Jerusalém? Outra vez, Davi está pregando por meio de uma ilustração, com a cabeça de Golias nas mãos. Ele está enviando uma mensagem a Jerusalém. Hoje Deus nos deu Golias dos filisteus. Amanhã, como Ele nos prometeu, Ele vai nos entregar Jerusalém. Preparem-se. Vejam isso. Ele não apenas usa o passado para enfrentar o presente. Aqui Davi está se apropriando do presente para olhar para o futuro. É isso que John Piper chama de graça futura. Como é que você se protege do medo do futuro?
como você faz guerra contra a ansiedade pelo dia de amanhã. Teremos ou não Jerusalém? Estaremos vivos ou mortos depois desta crise? Você vai mesmo casar, vai passar naquele concurso, vai chegar onde quer, vai conseguir empreender o que quer? Faça o que ele fez. Empurre a graça que você vê hoje para o dia de amanhã. Creia que quando chegar, Deus lá já estará. E Ele continuará sendo o que sempre foi, todo-poderoso, suficiente e gracioso para você. Ah, Renan, eu queria viver assim sempre, mas eu não consigo, nem eu. Nós somos pecadores. Nossa fé oscila. Perdemos para o medo, cedemos à ansiedade, e até os melhores homens de Deus fazem isso. E é por isso, gente, que este texto é tão caro para mim. Eu sei que nós precisamos, em alguma medida, imitar Davi aqui em sua coragem. Mas a verdade mesmo, é que em muitos momentos da vida nós somos mais parecidos com os soldados de Israel. Nós fugimos ou queremos fugir das situações. Nos escondemos de medo. Ficamos sobrecarregados com os problemas. Nos pegamos covardes diante dos desafios da vida. É assim ou não? Se é assim com doença, com crise na saúde, com crise política, com crise no nosso relacionamento, o que podemos dizer da mão poderosa e justa do Deus a quem servimos? Como poderíamos nos apresentar diante dele sozinhos, com as nossas obras, com a sua religião, com o que achamos que temos de bom? Sabe, é por isso que pessoas fogem de Deus. Lá no fundo, elas se sentem inadequadas. Em alguns momentos da vida, elas se percebem pequenas e sentem que Deus é grande. Se tocam que são pecadoras e que não podem sozinhas agradar a Deus. É assim mesmo. Por isso nós fugimos dele, nos escondemos dele às vezes. Se é assim que você chegou a este lugar, eu tenho boa notícia para você. O Evangelho está aqui neste texto. Nós podemos sair dos buracos da condenação e da culpa, porque nós também temos um rei que, como Davi, se levantou e saiu para nos salvar. Jesus era como Davi, fraco aos olhos dos homens, não tinha exército ao seu lado, não tinha armas nas mãos, mas na cruz, sem espada nas mãos, para a surpresa dos poderosos e a alegria dos pecadores, de uma só vez, ele derrotou todos os nossos grandes inimigos. Ele venceu o pecado que nos condenava ao inferno, derrotou a morte que nos assustava, afugentou o diabo que nos perseguia. Na morte vicária de Cristo, nós vencemos pela vitória dele. É por isso que Paulo diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você não precisa mais andar sob o peso da culpa, ou morrendo de medo de Deus. Se você crê no que Cristo fez por você na cruz, no sacrifício que Ele fez, no sangue que derramou, em sua poderosa ressurreição, o juiz de toda a terra se tornou seu Pai Celestial. E agora, Renan, qual é a nossa resposta? Só há uma, gente. E eu estou chegando ao fim. Como Davi, nós precisamos viver uma vida para a glória de Deus. Eu vou lutar contra Golias, para que toda a terra saiba que há um Deus verdadeiro em nosso meio. É por isso que você vai trabalhar a segunda? É com o que sonha quando pensa em doutorado no exterior? É o que quer através do casamento?
por meio dos filhos que Deus lhe dará. Você pensa na glória de Deus quando pensa sobre estes assuntos. Cristãos não têm problemas, ou não têm problema de ser coadjuvantes. É o que somos, gente. Nós somos coadjuvantes. Davi também o era. A glória somente ao nosso Deus. Cristãos não estão nesta vida para construir o próprio reino. Nós nos unimos para buscar a expansão do reino de Deus. Cristãos não estão tão preocupados com a fama de seu nome. Nós queremos que Cristo se torne cada vez mais conhecido e desejado nos 4 cantos da terra. Ah, Renan, então você está falando de missões transculturais também. Mas não apenas. Pais cristãos devem desejar ser bons pais, não para receberem glória, mas para refletirem o Pai Celestial. Maridos cristãos amam suas esposas não porque querem ser celebrados. Eles amam suas esposas para que o mundo veja o amor de Cristo pela igreja. Jovens cristãos estudam, trabalham, querem crescer na vida não para marcar seu nome na história, mas para exibir a glória, a inteligência, a perfeição, a criatividade de Deus. Não é uma coisa que você faz, é um estilo de vida que adotamos, tudo para o louvor e glória do nosso Deus. Quem vive assim, por mais jovem que seja, pode ser um instrumento de avivamento em seu tempo. Davi o foi, gente. Ele era jovem, mas conhecia sua época. Os israelitas haviam pecado contra Deus, deixaram de confiar no Deus a quem tinham por rei e escolheram um rei humano, desejaram ser como as nações. É por isso que estão escondidos agora. Os falsos deuses se quebraram. Saul se mostrou fraco. Todo mundo foge quando os falsos deuses se quebram, diz Keller, né? Eles quebram seus adoradores. Todo mundo fugiu, mas de repente vem um jovem que diz: eu posso enfrentar esse gigante sem arma na mão, pois a batalha é do Senhor, Ele é grande, Ele é vivo, Ele está comigo. Bum! Avivamento. Os soldados saem dos buracos e voltam a crer no Deus que livra e que é vivo. Você não precisa marcar seu nome na história do mundo, não. Você só precisa levar Deus a sério. Um único jovem nesta igreja pode ser um instrumento de Deus para despertá-la por inteiro. Uma única igreja em Niterói pode ser um canal de bênção para abençoar a cidade toda. Todo mundo vai crer, todo mundo vai aplaudir, todo mundo vem conosco, Renan. Não. Não é como acontece. Aqui não foi o que aconteceu. Olha. Verso 55. Para a gente terminar, quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que não sei. Verso 57, logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Espera aí, Saul não conhece Davi? O camarada estava tocando harpa para expulsar os demônios dele no capítulo anterior. Ele conhecia, sim. A questão aqui é a família de Davi. De quem você é filho? Manobras políticas. Saul prometeu entregar a filha dele em casamento àquele que vencesse Golias. Agora ele quer saber quem é a família deste homem. É um bom movimento político para mim? E veja, não há celebração alguma aqui. Não há um muito bem, obrigado, valeu, você arrebentou. Nada. Não teve festa naquele dia. Ao menos não no palácio de Saul.
É o que acontece, gente. Você faz tudo certo e o chefe não vê. Você dá o sangue, mas ela não percebe. É assim mesmo. Você tem duas opções: se entristecer como os homens, sabendo você que nós somos assim mesmo, ou você pode se alegrar com Deus, que não precisava vê-lo, mas o notou em Cristo Jesus. Você não era tão bom assim. Nada merecia. Não deveria ter sido notado. Por graça e por meio de Cristo, Ele nos aprovou para sempre. Tá bom. Tá muito bom. Bem, voltando ao início para terminar, Cáspia perguntou ao leão: você se sente bastante forte para reinar em Nárnia? E Cáspia disse: bem, eu não sei, não passo de um garoto. A resposta do leão: você acertou. Se dissesse que estava pronto e se sentindo forte, é porque não estava. Mas porque foi humilde e sincero. Você será rei abaixo de mim, senhor de Cair Paravel, o castelo de Nárnia, imperador das ilhas solitárias. É do que precisamos, gente. Não de exibição, não de poder humano, de humildade e de dependência de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.